Eu quero agradecer o convite da ABS para participar dessa live, Semana do Sono de 2023, que está só começando. Eu tenho certeza que vai ser maravilhosa. Muito conteúdo de qualidade foi preparado pelos colegas de todas as regionais, de toda a ABS. Então, aqui a gente tem uma live dos conselhos, de alguns dos conselhos que fazem parte da associação, que se conversam perfeitamente, porque a gente tem algo extremamente em comum, que é o sono, né? E o nosso tema hoje, como a Elaine já falou, o sono é essencial para a saúde, né? E como o sono tem tantas vertentes, hoje a gente tem aqui especialistas de diferentes áreas para discorrer sobre o assunto. Então, eu quero agradecer a presença de vocês, que aceitaram dividir esse tempo aqui comigo. Então, eu vou apresentar, né, os nossos participantes de hoje e já vou passar a palavra para que a gente não atrase. Então, eu vou apresentar primeiro o doutor Eduardo Santos, professor, doutor Eduardo Santos, que ele é doutor em Fisiologia pela USP, professor associado da Faculdade de Educação Física e Fisioterapia da Universidade Federal de Berlândia, me corrija se eu estiver errada, membro do Conselho de Cronobiologia da ABS. Muito boa noite, professor, novamente. A professora Paula Araújo é doutora em Psicobiologia na área de Medicina do Sono pela Unifesp, professora da Universidade Federal da Bahia e Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, membro do Comitê de Pesquisa Experimental em Sono da ABS, professora Elaine Marquesi, doutora em Ciências da Saúde, atualmente é epidemiologista do Instituto Butantan, professora associada do Programa de Saúde Coletiva da Universidade Católica de Santos, é membro de Cronobiologia da ABS, e euzinha Patrícia, nutricionista da Prefeitura de Bertioga, membro do Conselho de Nutrição da ABS, pesquisadora. Então, meus amigos, muito prazer. Boa noite a todos, boa noite a todos os participantes. Eu não sei se Eduardo já quer que eu introduza o tema que ele vai discorrer hoje, ou se você quer mais, assim, de uma forma menos oficial, conversar com a gente um pouquinho, falar para a gente sobre o sono do adolescente um pouco hoje. Na sequência, a gente convida a professora Elaine para dar uma breve explanação sobre cronotipo, jet lag, e a professora Paula para falar sobre sono, resposta dolorosa, e eu sobre alimentação e sono. Eduardo, Ok. vou passar a palavra para você. Obrigado, Patrícia. Boa noite a todos. É muito importante essa semana, né? Todo ano que a ABS constrói essas atividades, são sempre atividades concorridas e que trazem um resultado bastante satisfatório. Aqui na nossa cidade, Berlândia, né? Na nossa Universidade Federal de Berlândia, teremos atividades aí durante essa semana para comemorar essa Semana do Sono. A Elaine fez uma introdução bastante rica de informações e vários ganchos para nós, né? Entre eles, esse que você me provocou agora, sono em adolescentes, na verdade é uma provocação, porque essa discussão está na ordem do dia, e quando se fala de saúde, né, do adolescente, saúde mental principalmente do adolescente, tem uma ligação direta com o sono, né? Para caracterizar rapidamente esse cenário e já passar para os colegas para fazer essa primeira rodada de comentários, né? Quando se fala de sono em adolescentes, e por que isso está na ordem do dia, né? Porque é uma discussão nacional e internacional, então, né? Não é só no Brasil que essa discussão está posta, em vários países do mundo, os horários de início das atividades escolares dos adolescentes já estão atrasadas para respeitar, né, o denominado e conhecido popularmente como ritmo biológico dos adolescentes, que na verdade é um conjunto, né, de características biológicas do organismo que fazem com que os adolescentes prefiram horários mais tardios do dia, tanto para dormir, quanto para acordar, quanto para fazer as refeições, e aí a Patrícia também pode falar, e, consequentemente, estudar, né? Então, isso tem um impacto no aprendizado desses adolescentes, na atenção, memória e outras demandas mentais, né? Aí nós podemos até destacar algumas doenças mentais, depressão e outras doenças mentais, né, correlatas. Tudo isso deriva, né, e eu não estou reduzindo isso ao sono, mas tudo isso deriva de
uma possível privação de sono que esses adolescentes apresentam durante a semana, já que eles têm que acordar cedo, dormem tarde, né? Por mais que se esforçam a dormir cedo, mas eles têm preferências a horários mais tardios, que é o que os caracterizam como cronotipos vespertinos. A Elaine também fala depois um pouco mais sobre cronotipos. E também apresenta uma outra característica, uma outra alteração nessa ritmicidade biológica dos adolescentes, que é o denominado jet lag, que é a diferença entre o horário de dormir e acordar, tempo total de sono, entre os dias de semana ou dias letivos e os dias livres ou finais de semana. Né? Então essa discussão ela é bastante importante, porque esse impacto na vida dos adolescentes, sem dúvida, traz, né, bastante prejuízo de aprendizagem, né? E, consequentemente, essas denominadas doenças mentais. Né? Então, como introdução, como reflexão inicial, Patrícia, eu diria que esse assunto ele é muito importante para ser discutido, para ser posto na mesa, e nós vamos conversar sobre isso aí ao longo dessa live. Está sem áudio. Acho que você está no mudo, Patrícia. Oi. Eduardo, é um assunto bastante instigante que merece ser cada vez mais discutido. A gente vai voltar mais para o final com as perguntas, inclusive, então guarda aí mais um pouquinho. Vamos passar a palavra para a professora Elaine agora, por favor, Elaine. Deixei por causa do barulho aqui de casa. Tá muda, amiga. Deixa eu ver se esquece de girar. Gente, boa noite. Eu também. Está participando, tem alunos, tem amigos aqui, está participando da live junto com a gente. Então, assim, ó, complementando, né, continuando esse assunto que o Eduardo estava falando, em relação aos adolescentes que têm essa necessidade de sono, e prejuízos que podem ocorrer a partir do momento que eles têm essa privação de sono, é importante dizer que não só os adolescentes, mas todas as pessoas, elas têm horários diferentes. E isso é o que a gente chama, na cronobiologia, de cronotipo. Então, assim, cada um é diferente do outro. Isso é um princípio biológico básico. Então, é importante lembrar disso, porque a preferência para a realização das atividades do dia a dia, assim como dos horários de dormir, tem uma diferença individual que a gente chama isso de cronotipo. Então, para quem ainda não ouviu falar sobre cronotipo, é importante a gente definir o que é esse cronotipo, justamente para a gente conseguir tentar respeitar esse cronotipo das pessoas e não fazer um pré-julgamento muitas vezes errôneo. Há pessoas que têm uma preferência em realizar as suas atividades, tanto físicas como cognitivas, nas primeiras horas da manhã. Ela se sente mais desperta, muito mais hábil, muito mais concentrada em realizar isso durante a manhã, durante o decorrer do dia, onde no final do dia, normalmente, essas pessoas já estão extremamente cansadas e aí já não conseguem fazer essas atividades com tanta maestria como fariam durante o dia. Essas pessoas são ditas matutinas. Por outro lado, pessoas que são vespertinas, são aquelas pessoas que logo no início da manhã ou pela manhã acabam tendo muita dificuldade de concentração, de realização de atividades físicas e também atividades cognitivas e se sentem muito despertas no final do dia, até mesmo à noite. São as pessoas ditas vespertinas. Mas a grande maioria da população, em torno de 60% a 70% da população, são pessoas ditas classificadas como indiferentes. Então, são pessoas que conseguem tanto se adaptar às atividades mais matutinas, como atividades também mais tardias. Mas por que é tão importante a gente falar de cronotipo? Porque assim como o adolescente, nessa fase da vida, cronotipo tem uma relação ontogênica, ou seja, uma variabilidade com a idade que a gente tem. O adolescente, então, nessa fase, né, o ser humano na fase da adolescência, tende a se tornar mais vespertino. Então, por mais que os pais tentem convencer, explicar da importância de dormir cedo, e aí aquela briga, e aí fala que é culpa do celular, do computador, sim, são estímulos também importantes que a gente precisa considerar, mas há algo interno deles que fazem realmente eles terem esse delay, que a gente fala, né, no sono, no horário do início do sono. Só que não é só adolescente, a gente também pode encontrar
encontrar isso em adultos, em idosos, porque essa é uma condição que tanto pode ser interna, mas que pode ser modificada por fatores também externos. Então, desde pistas temporais, como a questão da própria alimentação, ou mesmo o horário das atividades que são realizadas, a própria atividade física pode ser uma pista temporal. Então, é importante a gente saber que há essas preferências e a partir do momento em que é possível, nós recomendamos que essas preferências sejam respeitadas. Vou dar um exemplo por mim. Eu sou uma pessoa muito vespertina, então, para mim, é muito interessante eu fazer, por exemplo, live agora com vocês nesse horário. Mas simplesmente para conversar com vocês ou dar uma aula para vocês logo de manhã cedinho, eu não vou ter atenção, não vou ter concentração. O meu rendimento físico, quando eu tento treinar de manhã, ele é muito menor do que no final do dia. Então, isso está mostrando para vocês, só para exemplificar, que tem essas diferenças. Então, a gente precisa respeitar isso. Então, como o Eduardo estava falando, na escola a gente está tendo essa discussão atualmente, né, da gente discutir a questão dos horários escolares, mas também a gente pode discutir também os horários de trabalho. Por que não fazer esse ajuste de acordo com a preferência das pessoas? Pensa, as pessoas onde é possível fazer essa escolha do horário de trabalho, se ela vai render mais logo no início da manhã, ela entra mais cedo no trabalho. E sai mais cedo. Aquele, tipo eu, como vespertina, que vai render mais pro final do dia, entra mais tarde, porque eu vou dormir mais tarde, vou acordar mais tarde e vou render mais, porque eu vou estar trabalhando até mais tarde. Lembrando que isso também vai ajudar uma outra questão que é importante, a questão do próprio trânsito. Porque todo mundo tem que trabalhar no mesmo horário né, ir para o trabalho no mesmo horário, voltar ao trabalho no mesmo horário. Até essa questão, a gente que está aqui em São Paulo, que sabe essa questão do trânsito, que é super caótica. Então, isso ajudaria até uma questão de transporte. Mas pensando até para as empresas, veja, a gente vai ter um rendimento muito maior e até mesmo a questão da diminuição de incidentes, enfim, e até mesmo de doenças. E aí, Paty, onde eu faço a pergunta para você, porque a gente está falando essa questão de tipo, e aí fala nessa questão de respeitar, de sono, das preferências, mas tem alguma relação também isso, a questão da parte metabólica? Será que isso também pode metabólica, se caso isso não for respeitado? Será que pode aumentar o risco de obesidade, o risco de desenvolvimento de diabetes, por exemplo? Tem alguma relação? Já que você é nutricionista, acho que você pode falar um pouquinho para a gente isso. Bom, gente, assim, falar de alimentação é sempre prazeroso para mim, mas eu acho que também é bastante desafiador, né? Eu acho que, então, é ponto comum que sono e nutrição são alicerces da saúde para começo de conversa, né? Então, tanto sono quanto alimentação interferem, sim, no metabolismo e essa interação, ela impacta diretamente na qualidade de vida. E aí a gente tem já bastante evidências mostrando que o sono pode, sim, impactar no ganho de peso. Então, quando a gente tem um sono ruim, seja ele quantidade, qualidade, isso pode meio que preparar o terreno para o ganho de peso. Tem alguns estudos mostrando que entre as mulheres, algumas poucas noites de sono de curta duração reduz níveis de alguns hormônios que sinalizam a saciedade. Nos homens, a mesma coisa. Estimula a fome. Então, a gente tem uma questão aí hormonal que interfere. Então, em resumo, a perda de sono, ela pode criar um desequilíbrio hormonal no corpo que vai promover excesso e ganho de peso. Então, a gente sabe dos hormônios, né, grelina e leptina, que regulam o apetite e que quando você não está dormindo o suficiente, a produção desses hormônios ela é alterada de forma que aumenta a sua sensação de fome. Mas não é só isso. Quando a gente dorme, né, de uma forma insuficiente, a gente tem também alterações, e aí a Paula vai poder reforçar isso, né? Alterações no funcionamento do nosso sistema nervoso simpático, e com isso a gente tem, inclusive, alterações no cortisol, que é o hormônio do estresse, e que quando a gente dorme menos, a gente tem um aumento do cortisol, inúmeras alterações metabólicas, que também podem combinar com alteração no nível de açúcar no sangue, levando ao diabetes e à obesidade. É só de uma forma mais resumida aqui, não dá para entrar aí toda na questão fisiológica do negócio. Mas a gente sabe, sim, que dormir pouco
também, né, o nosso cérebro ele responde de forma diferente pela busca do prazer e da recompensa. Então, a gente sabe que o cérebro das pessoas que estão privadas de sono experimenta algumas mudanças de forma que a região que está envolvida lá na busca do prazer e da recompensa responde mais fortemente aos junk food, por exemplo, docinhos, pizzas, refrigerantes, e isso cria impulsos que são bastante poderosos para a gente consumir alimentos que engordam, né? A perda de sono causa redução da atividade também em várias partes do cérebro que regulam a ingestão de alimentos e dificulta o autocontrole, então, das pessoas. E a gente consegue observar essas alterações ao longo do dia. A gente vê aí que as pessoas que estão privadas do sono têm um aumento do número de refeições, por exemplo, no número de quantidade consumida também, a diminuição do intervalo entre as refeições, a redução da saciedade, e tudo isso possibilita o desenvolvimento da obesidade. Não sei se eu tenho tempo para falar mais um pouquinho, mas a gente sabe também que as mudanças no hábito de sono causam alterações no controle da glicemia. Então, torna as pessoas mais suscetíveis à resistência à insulina, o que vai predispor ao desenvolvimento da diabetes, né? A gente sabe que o sono é um momento reparador e que garante o metabolismo da glicose normal. Posso chamar de normal? Fisiológico? Paula pode me corrigir, Paula. E isso porque assim, o controle da glicemia ele tende a ser estável ao longo do dia, né? E quando a pessoa se mantém acordada, a gente vê que há um aumento da intolerância à glicose. Então, em condições de sono normal, a gente sabe que tem diminuição da glicose no princípio do sono, né? Isso é consequente da menor utilização cerebral. Quando estamos no segundo momento da noite, a gente vê que tem aumento da sensibilidade à insulina e uma melhora na tolerância à glicose, o que vai possibilitar a redução, né, plasmática dessa substância. Ocorre que o aumento da tolerância à glicose está associado ao incremento do sono profundo. Então, se a gente não tem sono profundo, a gente tem menor tolerância à glicose. E isso aí pode contribuir para ter efeitos prejudiciais no metabolismo de glicídios. Então, é uma situação bastante complexa que merece ser cada vez mais estudada e é por isso que a gente está aqui hoje. Assim, e eu vou passar a palavra para a Paula, para depois a gente poder... Também, a gente tem mais oportunidade para alimentação, porque se a gente está maior tempo, mais tempo para comer. E os estudos também mostram que quem dorme pouco acaba tendo mais regularidade alimentar. Assim como a gente manter os horários habituais de sono, das refeições também. E a partir do momento que a gente tem essa irregularidade alimentar, isso também é algo prejudicial à nossa saúde e as questões metabólicas também, pensando em relação a isso, né? Exatamente, tem que ter horário. E tem horário, né? O horário de se alimentar, né? Porque comer à noite, todo mundo, assim, tem sido cada vez mais provado um que não é legal comer à noite, a pessoa realmente, está com sono, né? E acaba comendo também. Então ainda tem essa relação. Desculpa fazer esse complemento. Paula, vai lá. Imagina. Então, boa noite a todos e todas. Agradeço mais uma vez o convite da ABS. E a ideia é a gente falar sobre sono e saúde. E cada um aqui está falando um pouquinho, acho que do que mais a gente tem de know-how ou de expertise, ou que gosta de estudar, né? Às vezes é o que a gente acha mais legal na ciência do sono. E dentro dessas associações, eu venho pesquisando há um tempo a relação entre sono e dor. E se a gente fala de saúde, a gente está falando de duas variáveis fisiológicas muito importantes, né? Porque a dor, ela é uma resposta fisiológica de proteção. Precisamos sentir dor para nos proteger. Se a gente for olhar para o sono é também uma resposta fisiológica que, ao que parece, tem uma conotação também de proteção, né? E os estudos que mostram quanto que as alterações de sono impactam na saúde, diminuindo funcionalidade cardiovascular, neural. Então, a gente está olhando para duas variáveis
que têm funções importantes de proteção do nosso organismo. E o que é mais curioso é que elas estão, o que os estudos mostram, é como sono e dor estão muito interconectados. Quando eu olho para essas duas variáveis, talvez seja uma das variáveis mais das respostas fisiológicas de associação mais empírica que tem, né? Porque quem aqui nunca deixou de dormir porque estava sentindo dor? Ou quem é que, diante de um quadro de dor que se cronifica, tem queixas de sono? Então, são duas respostas fisiológicas que acontecem de maneira... eu não gosto da palavra fisiológico normal, vamos assim, fisiológico natural, que é sentir dor e ter um momento ali de sono, mas que quando uma dessas duas respostas, elas não acontecem da maneira fisiológica adequada, a gente começa a ter repercussões entre elas, né? Então, o que os estudos já mostram é que alterações no padrão de sono parecem aumentar a minha sensibilidade dolorosa. Né? Então, uma noite mal dormida, uma situação de distúrbio de sono, trazendo aí para o cronotipo, a gente tem dados de como que distúrbios de ritmo aumentam resposta de sensibilidade dolorosa, o indivíduo sente mais dor, ou até mesmo começa a se ter queixas de dor em estímulos que não causariam essa resposta dolorosa. Então, estímulos não nocivos, passando a ser interpretados pelo cérebro como nocivo, por alterações no padrão de sono. E, por outro lado, a gente também já tem uma série de estudos mostrando como que condições dolorosas crônicas aumentam aí as queixas de alteração de sono. Artrite reumatoide, fibromialgia, se a gente estiver falando de dor lombar, que também é uma condição dolorosa muito prevalente, a gente tem estudos já mostrando como essas condições dolorosas crônicas, elas interferem no padrão de sono, né? Eu falo que são duas relações bem empíricas, porque eu brinco com os alunos dizendo que, olha, minha avó já me falava isso. Minha avó já dizia que não dá para dormir sentindo dor, né? Então, eu não precisava fazer um doutorado para saber dessas associações. Mas o que os estudos começam a mostrar é como é que isso, quais são os mecanismos que podem explicar essas associações, né? O que faz um indivíduo que não dorme bem aumentar a sensibilidade dolorosa, ou quais são os mecanismos neurais que explicariam o aumento dessa sinalização dolorosa diante de um distúrbio de sono. A gente ainda está tentando entender melhor, mas já tem dados mostrando como que, por exemplo, a situação da privação de sono aumenta a via que sinaliza a resposta de dor. Então, como que ficar sem dormir ou dormir menos do que deveria, parece que faz com que o nosso cérebro ele fique hiperalerta para as reações de dor. Por isso que uma noite mal dormida, no outro dia eu fico mais fadigado, eu sinto um pouco mais de... Se eu faço uma atividade física, eu posso sentir mais dor diante daquela atividade, porque o meu processamento neural da dor fica hiperestimulado diante de uma noite que a gente não dorme direito. O que a gente ainda está caminhando com os estudos é para entender o que a apneia obstrutiva do sono pode causar na sensibilidade dolorosa, principalmente a longo prazo. O que o indivíduo insone, que não dorme direito, como é que isso se repercute no risco para desenvolvimento de condições dolorosas crônicas. E o outro lado, né, da moeda, porque a gente fala que é uma relação bidirecional. Se problemas de sono aumentam resposta dolorosa, condições dolorosas crônicas, elas também tendem a levar a um possível distúrbio de sono. E principalmente o que a gente vê na literatura é a insônia. São pacientes que apresentam condições dolorosas crônicas, fibromialgia, artrite reumatoide, eles têm aí uma maior incidência de também serem queixosos de quadros de insônia. Então, falar de sono e saúde é entender que um dos sintomas de patologia é a presença da dor. E a dor, por si só, seja ela como um sintoma de alguma patologia ou a patologia em si, uma condição dolorosa crônica em si, ela interfere no padrão de sono. Então, duas variáveis aí clinicamente importantes e que merecem a atenção não só dos clínicos, mas também a atenção dos pesquisadores que trabalham na área de sono. Tem a doutorado, eu estava estudando sono e a questão de dor, mas nem por dor, pensando na questão até de citar. A questão
da prática de atividade física. Por exemplo, os estudos mostram que os trabalhadores noturnos, muitas vezes, eles acabam não fazendo física. Eles experimentam uma sensação de desconforto muscular, fadiga. Porque um problema que acontece as pessoas que trabalham no turno noturno, né? Que tem geralmente um estilo de vida menos saudável. Um deles é a atividade física. E aí, justamente isso acaba levando assim, eles a praticar menos exercício físico. Então, vamos pensar assim, mas não só o trabalhador noturno. Eles, em geral, estão dormindo. Isso pode causar nessa dificuldade de se manter vivo. Também legal essa parte que você falou dos. Não, é muito importante isso, porque pensando em atividade física, se engajar no programa de atividade física é difícil, né? Não sei vocês, mas estou falando por experiência própria. Haja motivação para manter o engajamento de um programa de treinamento ali, segunda, sei lá, de segunda a sexta ou até domingo a domingo. Imagine numa situação de fadiga e aumento de sensibilidade dolorosa. Então a gente começa a entrar numa bola de neve aí de não durmo bem, sinto dor, a atividade física que tem um efeito importante no sono, eu não consigo fazer, aí interfere níveis de obesidade, aí entro em questão também de alimentação, de metabolismo, é uma bola de neve aí. Em resumo, é o caos. E é muito complicado, é uma situação muito difícil e, assim, embora tantos estudos, né, a gente se esforça tanto para mostrar o quanto essa situação é prejudicial à saúde, mas a gente sabe que o trabalho, por exemplo, noturno vai continuar, né? Então a gente tem que tentar aqui desenvolver estratégias para minimizar tudo isso. É verdade. De acordo. Eu só queria fazer um comentário, né, dentro do que dessas reflexões, né, porque eu falo isso muito para os meus alunos, né, Paulo? Vocês estão novos ainda, aparentemente não tem problema de sono e aparentemente não sentem o desconforto de uma privação de sono, de noites mal dormidas. Mas calma, fiquem tranquilos. O processo de envelhecimento vai mostrar a vocês que é importante cuidar do sono, né? E é importante cuidar de outros fatores que estão influenciando no sono. Acreditem em mim, vocês ainda vão passar por essa experiência. E é verdade, né? Então, isso que nós estamos falando aqui agora, na verdade, o olhar para o sono, né? Ele deve, as pessoas devem fazer, né? Isso com todos os critérios necessários, né? Esse exemplo da atividade física é um, né? O exemplo da atividade física é um. Na ingestão de bebidas alcoólicas, cafeinadas próximo ao horário de sono, alimentações, tipo de alimentação próximo ao sono, com muitas calorias. Isso, quando jovem, né, possivelmente pode não causar um impacto, porque ele é jovem, ele tem uma resistência maior. Mas eu falo, calma, fiquem tranquilos. Você acha envelhecimento, né, com o meu meio século de vida, eu posso dizer isso com muita tranquilidade, vai nos mostrar que é importante, sim, olhar para o sono e todos esses fatores que estão influenciando no sono. Eduardo, a gente tem um sono muito mais consolidado, a gente tem mais fácil uma quantidade de sono REM, que é esse sono reparador, como quando acontece o inverso, conforme a gente vai envelhecendo, por exemplo, os micro despertares noturnos. Então, quando a gente está... Micro despertares noturnos, na verdade, não só noturno, né? Porque está dormindo durante o dia. Esses despertares, eles são muitas vezes inconscientes, que acordam, mas a gente acorda várias vezes quando está dormindo, e no processo de envelhecimento, os estudos mostram isso. A gente tem muito mais esses despertares durante o sono. E isso acaba dificultando muito a questão do sono. Quer dizer, quando eu vou tentar entrar no estado de REM, eu pego e desperto. Então, quer dizer, há essa dificuldade. No estágio do sono, a gente sabe que a gente tem o estado, né, a primeira parte não REM, né, estágio 1, 2 e 3, depois o sono REM. Para até chegar no estágio do sono REM, precisa de um tempo. Então, se eu estou toda hora acordando, eu estou tendo essa dificuldade. Então, isso é um problema. Então, eu também posso pensar nisso. Quando você fala assim, não estou... Né? Não, mas vai acontecer
processo do envelhecimento, né? A questão da própria insônia, que conforme aumenta a idade, mulheres, tem relação com hormônios femininos. Meu som tá ruim, peço desculpa. Não, isso é verdade. Já partindo para o encerramento, né, da live, por conta do nosso horário, eu queria também já deixar a provocação final a todos que estão nos ouvindo. O olhar para o sono, ele é importante nas duas vias, eu queria dizer. O sono, olhar para a vigília. Uma vigília produtiva, né? Uma vigília eficiente, uma vigília atenta, é resultado de um sono bom. E um sono bom é resultado de uma vigília sem o estresse, com atividade física, com uma boa alimentação, né? Com esses aspectos da vida cotidiana, com toda a dificuldade que nós temos, mas não deixando, né? E que isso interfira na noite de sono, porque senão vira de fato um ciclo vicioso, conforme a Paula mencionou. Então a mensagem que eu deixo, Patrícia, e passo a palavra para você, é essa. Olhar para o sono e olhar para a vigília. Um sono bom, uma vigília boa, um sono bom. Eu sou totalmente de acordo, Eduardo, mas fiquei me perguntando, tem estresse? Qual a estratégia? A psicologia do sono está aí. Numa, A psicologia do sono está aí para nos ajudar. Também. Que cobre, que você seja produtivo, que você seja sempre, né, dando o seu máximo, né, numa sociedade que agora eu sei, algumas coisas têm modificado, inclusive isso que a gente faz aqui é uma contribuição para tentar mudar essa ideia de que sono não é importante, né? Porque as pessoas ainda têm essa ideia de que dormir é perda de tempo, né? E de fato tudo mostra que não é, né? Mas e tudo isso concorre aí com o sono, né? E essa pressão que a gente sofre para ser sempre super. E isso gera estresse. E isso gera insônia. Elaine quer falar. Porque muitas pessoas pensam assim, eu não estou conseguindo dormir, então deixa eu beber alguma coisa, porque isso vai me ajudar no sono. Na verdade, está errado. Mostra que quando a gente bebe bebida alcoólica, a gente tem maior dificuldade de entrar no sono REM, que é esse sono reparador. Então, assim, na verdade, a gente não dorme, a gente desmaia, né, naquela coisa, já está dormindo melhor. Não é um sono reparador, pode ver que muitas vezes quem não fez isso, de beber bastante, várias horas, quando acorda completamente exausto. E também tem uma outra relação, aproveitando, que também é uma questão muito comum, as pessoas acabam dormindo menos e aí a Patrícia aumenta o consumo de bebidas alcoólicas. É um hábito negativo que é provocado por esse questão do sono. Elaine, entendi, cortou. Sono e da bebida alcoólica. Quando você dorme pouco, você consome mais bebidas alcoólicas. Como assim, consome mais, até porque a gente vive num país livre, no qual a bebida é permitida, no qual ainda não temos limites consideráveis, limites, né, de o quanto se deve consumir de bebida alcoólica, então a gente consome livremente. E muitas pessoas realmente fazem uso pensando que vai ajudar a iniciar o sono, como você falou, né? Mas, ao mesmo tempo, as pessoas consomem bebida alcoólica e consomem também as comidas de forma indiscriminada. E tudo concorre para prejudicar o sono. Então, é complicado. Paula? Não, acho que a gente já está com tempo, né? Precisando encerrar. Então, acho que mais uma vez reforçar essa questão da importância do sono para a saúde. A gente vai ter uma semana aí de discussões, segue aqui, a gente finalizando, a ABS entra com mais uma live, discutindo temas relacionados à saúde, e é uma semana de conscientização pesada, porque essa conscientização a gente precisa continuar o tempo inteiro, né?
E eu achei fantástico a fala do Eduardo, quando fala de vigília e de sono, porque a gente tem que lembrar que é um ciclo, né? Então, ciclo, vigília, sono. Não existe pensar em sono sem pensar na vigília, e nem pensar na vigília se a gente não pensa no sono que vem. Então, pensar em sono e saúde é pensar que essa saúde se reflete tanto no dormir como no estar acordado. Né? Para quem pensa que dormir é perda de tempo, né? Eu odeio o ditado Deus ajuda quem cedo madruga. Quem inventou isso daí não entendia nada de cronobiologia, né, galera? Não gosto desse ditado do Deus ajuda quem cedo madruga, porque os coitados dos vespertinos, né? Poxa, não podem nem se segurar numa fé ali. Paulinha, Foi Chaves. Chaves, né? Mas, enfim, quando a gente pensa nessa relação de sono e saúde, para quem ainda acha que sono é perda de tempo e só prioriza o estar acordado, para eu estar acordado bem, com saúde cognitiva, emocional, física, eu preciso cuidar do meu sono. Então, por mais que algumas pessoas só olhem para a vigília, para o estar acordado, não existe um estar acordado saudável se o meu sono também não é saudável, né? Então, acho que essa é a ideia que a gente vai discutir ao longo da semana, nessas lives e programações que a ABS preparou. Perfeito, gente. Então, só para a gente finalizar aqui, porque como todos sabem, o nosso tempo aqui é curto, né? Então, eu queria dizer para todos que um sono saudável, ele está extremamente enraizado numa rotina saudável, como o Eduardo já adiantou, né? Isso certamente inclui o que você come, a sua atividade física, o seu nível de estresse, a questão da dor, tudo que a gente pontuou hoje aqui de uma forma bastante breve, né? Então, tentar ser regular, utilizar o dia de uma forma inteligente, eu acho que é um caminho, assim, razoável, né, para que a gente tenha bem-estar e que a gente mantenha a nossa